Nossa aula a gente vai continuar agora sobre a configuração básica de um roteador. Na aula passada, que foi o nosso capítulo 9, nós verificamos, né, segundo o nosso material de apoio, sobre o funcionamento, né, de resolução de endereço de IP, entendendo, né, o funcionamento do MAC, IP, o ARP, entre outras coisas. E agora a gente estaremos vendo aí sobre a configuração básica, né, de um roteador. Né? Nosso slide, ele vai mostrar, vou mostrar para vocês aqui algumas configurações básicas e que a gente vai entender um pouco dentro desse escopo. Né? Como a gente entender um pouco o sistema operacional desse roteador, algumas configurações iniciais, a configuração de interface, onde nós temos, né, duas interfaces ativas de um roteador Cisco e a configuração de um gateway padrão. Então, esse vai ser o escopo da nossa aula. Definindo algumas configurações iniciais do roteador, nós temos alguns comandos básicos. A primeira coisa, que é um padrão estarmos realizando no roteador, é definir um nome para saber quem é esse roteador dentro da nossa rede. E também habilitando no modo de execução privilegiado, colocando, inserindo um password através aí do comando enable secret password, onde você vai definir qual o password que você vai estar utilizando. E também, né, protegendo através do usuário, inserindo também uma senha, onde nós estaremos utilizando o nosso console line 0, onde definimos aqui através da linha de console um password para um usuário determinado. Protegendo também contra acesso remoto, onde podemos liberar o acesso a Telnet, SSH, através dos comandos, definindo primeiramente quais são os terminais virtuais. No caso aqui eu estou usando, né, são 5 acessos simultâneos de terminais que eu posso estar me conectando a esse roteador, inserindo o password do nosso usuário, e também nós agora fazemos o input, né, fazendo o transporte de input, onde podemos utilizar o protocolo SSH ou Telnet, ou os dois juntos. Vai depender da necessidade daquilo que você quer para inserir. E uma boa prática também é sempre criptografar todas as senhas através do comando Service Password Encryption. E, por último, fornecer uma notificação caso a pessoa não tenha acesso a esse roteador, onde podemos inserir uma mensagem através do banner mod TD e inserir a mensagem que essa área é restrita, e encerramos aqui então esse banner. Para copiar isso para NVRAM, utilizamos no roteador esse copy running conf startup, onde a gente faz toda essa configuração que estaria na nossa memória RAM para a nossa NVRAM. Então aqui agora um exemplo na prática como funcionaria então essa parte do nosso servidor, né, do nosso roteador. Aqui eu estou inserindo o hostname com o nome de R1, habilitando no modo de execução a senha class, e aqui no console line eu estou inserindo então no modo console para o usuário uma senha Cisco para o login que vai ser utilizado. E também inserindo aqui a utilização do protocolo SSH e Telnet através desses comandos, né, que eu vou habilitar até, lembrando que vai de 0, o 4 aqui é que vai de 0 até 4, então eu tenho 5 acessos que possam ser utilizados simultaneamente para que eu possa estar me conectando a esse roteador via SSH ou Telnet para fazer as configurações devidas. E também a configuração que a senha ela possa estar encriptada, então qualquer texto dentro dessa senha vai estar encriptado. E a parte do banner, né, onde a gente digita uma mensagem de acesso não autorizado, acesso proibido, caso não tenha acesso
a esse roteamento. Saindo, eu tenho depois também a configuração de estar passando tudo isso para a nossa NVRAM, onde ele vai estar gravando todas essas configurações feitas, e se você desligar, você não vai perder. No Packet Tracer, tem preparado aqui um PK para definir algumas configurações iniciais, aquilo que nós vimos agora. E após a aula a gente vai estar trabalhando com isso também. Configuração de interface. Configuração de interface no roteador também inclui, então, alguns comandos. Na interface, o número dessa interface, qual a interface que você vai estar utilizando, qual a descrição dessa interface, definindo o IP, tanto a versão IPv4 como o IPv6, e estar ativando essa interface com essas configurações que você irá realizar. Uma boa prática desse comando description é adicionar informação sobre qual rede estou conectado. E o comando shutdown ativa, então, essa interface. Aí um exemplo do que nós falamos, aqui eu tenho duas redes distintas, né, conectado a roteadores, e a gente vai trabalhar, então, com esse roteador R1, né, definindo, então, a interface, que vai ser uma interface gigabit Ethernet, e a porta que ele vai estar sendo conectado. E eu vou estar, o description é o que eu vou estar falando que esse link, né, definindo o nome aí desse link como LAN, e o IP address que vai estar sendo definido também para essa LAN, que é um 92.168.10.1, o nosso roteador, com a máscara de 24 bits. E o IPv6, nós vamos também estar inserindo nessa mesma placa, né, nessa porta 0, o nosso endereço de IPv6 aí com 64 bits. E agora ativando, então, o nosso link. Dessa maneira, a gente acabou configurando, então, qual a interface de rede que nós vamos utilizar, qual vai ser o seu IP, colocando a descrição, tanto inserindo o IPv4 como IPv6 também. E nesse outro modo, a gente vai estar agora utilizando, né, fizemos para a nossa rede LAN, onde ele vai fazer a comunicação com a LAN, e agora com nosso outro roteador, que vai ter acesso à internet, e a nossa outra rede, nosso PC2. Utilizamos a outra porta, gigabit, que é a porta 0/01, e a descrição falando que esse link aqui vai ser agora para eu estar me conectando a esse roteador R2, onde eu vou ter acesso, então, à minha internet. Com o IP address, eu insiro o meu IP, né, que vai ser do mesmo range do meu roteador 2, e insiro também o meu IPv6, ativando novamente também esse IP. E para verificar algumas configurações de interface, usamos o comando show IP interface brief e show IP interface brief, onde eu mostro a configuração de tudo que eu tenho, se está up, qual é o seu MAC address, qual vai ser o seu IP. Então, a gente consegue ver através aí desse comando, né? Então, ele está up, né, essas duas interfaces, tanto da 0 como da 1, daquilo que foi configurado anteriormente, e aqui do IPv6, né, o que foi configurado aqui também, ok? Então, os dois aí estão up. E uma tabela de resumo de comandos para que a gente possa verificar essa configuração de interface dentro aí do nosso roteador. Mas para a prática, nós temos aqui onde a gente consegue verificar o status, como foi visto anteriormente, do IPv6, consegue verificar esse status tanto do IPv4 como IPv6, e aqui nós conseguimos, através do show IPv6 route ou show IP route, nós conseguimos verificar a tabela de roteamento que eu tenho entre esse IP.
Configurar alguns comandos também de verificação. Nós temos o Show Interface, onde temos que digitar qual é a interface, a nossa interface gigabit, na porta que está utilizada, a porta 0, onde nós temos toda a nossa configuração, toda a estatística que eu tenho dentro dessa porta 0. E aqui utilizando, né, no IPv4 como seria, e para o IPv6 como seria toda essa configuração de acesso. Configuração de gateway padrão, essa é uma parte que quando nós temos redes distintas e nós temos um roteador que faz o interfaceamento entre essas redes, utilizamos então nesse roteador um gateway padrão. E para isso precisamos definir qual seria esse gateway para que a rede A possa se conectar com a rede B, né, onde eu tenho o PC4, né, que final 11 eu consigo me conectar com o PC1, final 10 aqui do seu IP, onde são IPs distintos, é uma rede distinta, e para que eu consiga me conectar eu preciso criar então esse gateway padrão para que eu possa então fazer essa comunicação. E logo mais eu vou nessa parte mostrar para vocês a configuração do gateway padrão que está aqui. Aqui nós temos essa mesma interface no site da Cisco, onde do NetAcad nós temos esse interfaceamento e a configuração desse gateway padrão que vai ser utilizado através desse exemplo que ele mostra de eu estar criando o gateway padrão no meu switch, só para que a gente saiba qual seria o comando, ok? Então, vou habilitar o meu switch e em Configure Terminal eu vou agora definir o IP, né, do meu gateway padrão que vai ser lá, que vai estar no roteador, onde agora consigo também acessar esse roteador, acessando também a próxima rede. E nesse módulo, o que nós mostramos nesse módulo? Algumas configurações básicas de como configurar o nome do dispositivo no roteador, proteger o modo exec privilegiado, o modo exec para o usuário, criando e protegendo o acesso remoto do Telnet e o SSH, encriptando senhas, apresentação de uma notificação para usuários que não têm acesso, como salvo as configurações, e para os roteadores terem sempre acessíveis na interface, o que deve ser configurado, o No Shutdown, e também as interfaces conectadas, onde eu tenho dentro da camada física, existem alguns comandos para eu verificar tudo isso, através aí do Show IP Interface, Brief, Show Route IPv6, entre outros que nós vimos aqui no final desse slide. Então, essas são algumas configurações do que a gente pode fazer com esse roteador, algumas boas práticas também para que a gente possa estar utilizando. E na próxima aula estaremos vendo aqui então a parte do funcionamento do IPv4 e na próxima do IPv6. Então, isso é um pouquinho sobre roteadores e o seu funcionamento. Agora, vou passar para vocês uma atividade prática, fazendo também junto com vocês uma conexão de um roteador a uma LAN e também rastreando pacotes e solucionando os problemas aí de um gateway padrão, ok? Então, espero também que você tenha aprendido. Muito obrigado, um grande abraço, tchau, tchau. Obrigada, professor.